Amigos, a gente aproveitou que estamos na mesma cidade, não é tão comum isso acontecer, e a gente separou algumas perguntas sobre o programa de formação para responder para vocês. É a quarta vez que a gente começa a gravar esse vídeo, nós não estamos acostumados a gravar vídeos em dupla, então vocês vão ter que desculpar alguma gaguejada, não terá grandes edições isso aqui, a gente vai passar pelas perguntas e o objetivo ele é muito sincero e muito franco de esclarecer para vocês os principais pontos. Certo? Vai sair. Vai sair. Primeira pergunta. Quantas vezes por semana teremos encontros? Como será a logística? Bom, a estrutura do programa de formação tem 3 pilares. O primeiro são as aulas ao vivo, onde a gente vai passar e cobrir todo o conhecimento técnico que a gente precisa para oferecer um planejamento financeiro, a parte comportamental e também de modelo de negócio, de habilidades que a gente precisa desenvolver enquanto empreendedor. O segundo pilar são os encontros de supervisão, onde a gente vai discutir os cases de vocês, os cases que a gente vai trazer para poder aprofundar e ver de uma forma muito prática tudo que a gente está traçando, tudo que a gente está entregando ali dentro das aulas ao vivo. Eu acho que essa é uma parte fundamental, né? Eu acho que isso é o que diferencia o programa de um pacotinho de aulas gravadas. Então a gente vai estar junto, acho que você não comentou, mas são 2 vezes por semana, e grande parte da dinâmica do programa vai se dar nesses nossos 2 encontros semanais, às terças e quintas, às 7 horas. Então vocês separem na agenda de vocês, por favor. Então, o primeiro pilar é as aulas aulas ao vivo, mas que são expositivas, a gente traz conteúdo. E que vão ficar gravadas. Vão ficar gravadas também, porque somos todos adultos e temos empregos, ou a maior parte das pessoas tem empregos e ocupações, e se você não puder assistir uma das aulas, você vai poder assistir depois. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar são os encontros de supervisão. Isso. E eles estão intermeados nas aulas. Então a gente vai ter, por exemplo, uma semana que a gente tem 2 aulas expositivas, depois do encontro de supervisão, uma outra semana que é 1 e 1, uma aula expositiva e um encontro de supervisão. A gente balanceou isso de um jeito que na nossa cabeça faz muito sentido e vai ser muito proveitoso para vocês. Então, primeiro pilar, as aulas, que são ao vivo, mas são expositivas. Segundo pilar, os nossos encontros de supervisão. A gente traz um pouquinho dos cases, vocês trazem um pouquinho dos cases de vocês e a gente vai discutir. Vocês vão poder contar com o nosso olhar, um pouquinho mais experiente, provavelmente, do que o da maior parte de vocês. E, eu acho que essa parte é muito importante, vocês vão poder contar com o olhar dessa comunidade que vai se formar nessa turma. Então, muitas vezes, um colega vai trazer um ponto de vista que você não tinha pensado, que a gente não tinha pensado, e eu acho que isso vai ser muito legal. E o terceiro pilar? São os encontros individuais. É isso. 3 encontros individuais que cada um de vocês vai poder marcar a qualquer momento do nosso programa. Então, a gente vai olhar para algum caso que você está passando em específico dentro com seus clientes. Pode ser um modelo de negócio, pode ser um feedback que você quer a partir da forma de conduzir os encontros que você está fazendo. Então, é basicamente o nosso olhar para algum desafio que você está passando naquele momento. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não consegue ter sozinho, né? Para mim, acho que toda essa estrutura ela foi pensada para a gente conseguir alcançar resultados e para a gente conseguir enxergar coisas que sozinhos seriam muito mais difíceis. Justo. Então, 3 pilares, aulas, encontros de supervisão, encontros individuais. Essa vai ser um pouquinho da nossa dinâmica. Terças e quintas, 7 da noite. A gente falou sobre isso nessa gravação, a gente gravou no antigo. Falamos. Terças e quintas, 7 da noite são os nossos encontros. Separem na agenda de vocês. Essa pergunta é muito boa. Quem vai dar as aulas? Olá, somos nós. Mas não somos só nós. Essa parte é importante. Então, a gente vai contar com convidados especiais. A gente tem confirmado a presença da Vera Rita. Então, ela é a principal referência em psicologia econômica no Brasil e ela vai tocar a parte comportamental. Então, a gente vai trocando um pouquinho, mas ela vai ser a principal pessoa por trás desse pilar, que é super importante. Se você já atendeu, se já foi pra rua, você sabe o quanto esse pilar é muito importante, né? Essa frente é muito importante. Você vai responder isso aqui. Vou receber as ferramentas de uma metodologia completa? Bom, mais do que as ferramentas, a ideia da nossa formação é desenvolver o embasamento e o pensamento crítico para que você, planejador, consiga unir essas peças e olhar para o cliente, entender quais são os desafios, realmente mapear, ter clareza no que precisa ser resolvido e, a partir do conhecimento técnico, pegar as melhores ferramentas para a gente conseguir desenhar um planejamento financeiro que funcione na vida do cliente, né? Porque senão não adianta. Justo. A gente estava conversando muito sobre isso esses dias, que a gente acaba trabalhando juntos mais horas,
E a gente percebe que a gente tem opiniões diferentes, jeitos diferentes de conduzir os atendimentos, né? Eu sou muito mais caótico, vivia muito mais estruturada e eu acho que ela se preocupa, por já ter formado a equipe dela, em oferecer ferramentas que facilitem o trabalho dos outros. Então vocês vão contar com os dois pontos de vista e, igual você falou ontem, a gente vai entregar basicamente tudo que a gente tem, pessoal. A gente vai se esforçar ao máximo para que vocês aproveitem e se vocês estão precisando de ferramentas, a gente vai desenvolver ferramentas. E se o que vocês querem é muito mais a parte crítica, o pensamento crítico, a estruturação crítica de um atendimento, vocês vão contar com isso também. Perfeito. Certo? Boa. Como vai funcionar a supervisão? A supervisão. Vejam, eu não acredito muito no modelo... Tem um professor num palanque e ele vai trazer um caminhão de conteúdo. Isso para mim não funciona. Isso não é o que eu gostaria de ter encontrado quando eu dei minha primeira consultoria financeira lá atrás. Então a gente está tentando desenhar o programa que é o programa dos nossos sonhos, é o que a gente gostaria de ter encontrado. E eu gostaria muito de um programa onde eu pudesse falar. Então eu quero trazer as minhas dúvidas, as minhas angústias, que são diferentes das angústias da colega. Então os encontros de supervisão, eles são esse espaço de troca. Na nossa experiência, se a troca ficar aberta demais e virar só pessoas numa sala, vira um bate-papo, não é bem isso. Então a gente vai direcionar alguns encontros e outros encontros vocês vão direcionar. Então vocês vão trazer cases de vocês e a gente vai ter esse espaço de troca. Algumas vezes a gente vai ser um pouquinho mais enérgico e vai falar, não, isso não é bem sua opinião, isso só tá errado mesmo, você não deveria fazer isso. É importante, né? Eu gosto quando fazem isso comigo, assim. Então, e em algumas vezes a gente vai só trocar pontos de vista. Eu acho que isso é bem importante também. E a gente vai conseguir ampliar a experiência através dos cases de outras pessoas. Isso. Né? Então, quando eu comecei, eu fui aprendendo e fui adquirindo experiência com os meus clientes. Só com os meus. Né? Eu acho que esse grupo... Ele vai ser muito importante porque a gente vai chegar a uma quantidade de casos mais rapidamente, assim, que a gente sabe soluções. A gente já falou bastante no podcast sobre isso, mas absolutamente nada substitui a rodagem. Então a gente precisa atender. Os encontros de supervisão e os cases são um jeitinho de a gente acelerar o processo de vocês. Próxima pergunta. É para quem está começando ou é para quem já atende? Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. A gente... Obviamente que a gente vai ler as aplicações de vocês, que vocês já colocaram na página. E se a gente olhar e falar, olha, já passou do ponto de ter uma formação, essa pessoa já avançou demais. Ou então, ela está realmente muito, muito, muito crua. A gente vai ser transparente e honesto, mas a gente vai conseguir abarcar pessoas que já atendem há algum tempo e pessoas que estão começando agora. Então, essa... Engraçado que ontem até a gente conversou que todo esse processo é uma construção de conhecimento, né? E ela não acontece de uma forma linear. Então, às vezes, tem uma pessoa que já está com bastante experiência, ela já atendeu muitos clientes, mas tem um pedacinho do começo do atendimento, na hora do primeiro contato com o cliente, que ainda não está redonda. Então, a gente vai passando por todos esses pontos, pelos processos ao longo do planejamento financeiro para a gente conseguir aprofundar. E aí, cada um vai absorvendo, né? Isso. O que dá conta de absorver no momento também. E o que faz sentido também para os cenários onde a pessoa está circulando ali. Próxima pergunta. Essa formação, boa pergunta inclusive, essa formação substitui a certificação CFP? Ela vai me preparar para a certificação? Não e não. Não e não. Ela não vai preparar para a certificação, definitivamente. Esse não é o objetivo. Mas, em contrapartida, a gente pode falar que atendendo e trabalhando com planejamento financeiro, de alguma forma a gente está adquirindo experiência para lá na frente fazer desse processo de estudo um processo um pouquinho mais tranquilo. Sem dúvida. Eu tirei a certificação no meu 8º ano de atendimento. Eu estudei 3 meses, passei. Aí, mas você estudou só 3 meses, você é um gênio? Não, pelo amor de Deus, pessoal, eu estou olhando para isso tem 7, 8 anos. Então, a bagagem ajuda na certificação. Mas não é um programa focado no estudo da certificação, que ele é bem peculiar. Então tem um jeitinho de analisar as questões e alguns cenários que não são tão comuns na vida real, mas são importantes para a certificação. Uma partezinha que é um pouquinho decoreba também. Uhum. Então não é nosso foco aqui. A gente espera que ajude, mas não é nosso foco. Isso. Certo? E ele também não substitui a certificação. São Sim. Coisas completamente distintas. Aqui o nosso objetivo é ensinar você... Vida real. Vida real, exatamente. Vida real. A estruturar o seu negócio, a se preparar e a, de fato, fazer planejamento financeiro
com os clientes que funcione e que transforme a vida dessas pessoas. Esse foi o primeiro lote de perguntas e respostas. Faremos mais um. A gente vai deixar isso aqui organizado e vai dar um pause nesse vídeo, só para a gente não perder, porque somos planejadores financeiros, não somos pessoas do audiovisual. Então, essas foram as primeiras perguntas e respostas. Voltamos já com as próximas.